Copa do Brasil? Exatamente. Vamos falar então agora da Copa do Brasil. Muita gente tem dúvida de como funciona, e é meio complexo mesmo, até com receio, né? Se a gente vai conseguir explicar de maneira correta e tal. Bom, é a mesma coisa a Copa do Brasil. A gente falou que a classificação, ela te dá as 8 primeiras posições. Então, um time classificado para as quartas de final, a pior posição dele é o 8º lugar, né? Não tem como ele... E só para ficar mais claro, fazer um parêntese. Pontuação. O regulamento para a Série D, para classificar para a Série D, foi alterado. Então, caso você... Já era um regulamento confuso. Então, caso você saiba como era antigamente, esquece tudo, mudou tudo. Não existe mais vaga para a Copa do Brasil via ranking. Não teremos nenhum time mais vaga para a Copa do Brasil pelo ranking de clubes da CBF. Teve um problema esse ano com Guarani, Botafogo, Criciúma, e não vai ter mais ranking. Todas as vagas serão dadas pelas federações em seus campeonatos estaduais. Vamos ter uma vaga na Copa Paulista. O torneio do interior, que agora é o torneio de Independência, não vai dar mais nada. Vai ser um torneio morto. Ninguém vai ter interesse em jogar. E as outras... São Paulo tem 6 vagas. Uma para a Copa Paulista e as outras 5 serão dadas no estadual. Então são 5 vagas para a Copa do Brasil pelo Paulistão. Para os 5 melhores colocados. Quer continuar? Não, é exatamente isso. Então, não temos mais, quem estava acostumado com esses rankings, a gente não tem mais esse ranking, agora é dessa maneira. Então são os 5 primeiros e conta os grandes, tá? Conta todo mundo. É os 5 primeiros que vão conseguir as vagas para a Copa do Brasil. Então, eu vou colocar na tela para vocês. Como a gente falou, independente da pontuação. Então, se eu tenho mais pontos, mas não me classifiquei, eu já sou de 9º para baixo. Se eu tenho menos pontos, porém me classifiquei, eu já estou entre os 8. Então, a Copa do Brasil até mais que a Série D. A classificação é um sintoma de Copa do Brasil gigantesco. Eu concordo. Eu acho que é mais difícil, mas enfim. Vamos primeiro mostrar a classificação atual. Vamos fingir que o campeonato acabou hoje de novo. Vamos mostrar a classificação atual dos 8 primeiros, se acabasse hoje, né? A gente teria isso aí, ó. Palmeiras... 14 pontos, Corinthians 13, São Paulo 11, São Bernardo 11, RB Bragantino 10, Inter 10, São Bento 9 e Água Santa 8. As 5 vagas da Copa do Brasil nesse cenário seriam Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo e RB Bragantino, que seriam 5 qualificados. Só que aí que entra o porém. Beleza, acabou o campeonato assim, né? A gente vai até supor, vou até fazer um outro insight aqui. Vamos imaginar que dê a lógica, né? Que os times que vão mandar os seus jogos do mata-mata em casa se classifiquem, né? Nas quartas de final. Então, se acontecer isso, aí a gente vai ter o RB passando, eliminando a Inter de Limeira, e o São Bernardo sendo eliminado pelo Palmeiras. E aí, com isso, altera essa classificação final. Aí fica Palmeiras, Corinthians, São Paulo, RB, São Bernardo é o 5º, Inter, São Bento e Água Santa. Isso aqui imaginando uma lógica. Palmeiras elimina o São Bernardo, Corinthians elimina o São Bento, São Paulo elimina a Água Santa e o RB elimina a Inter. Aí fica desse jeito. Só altera a posição entre RB e São Bernardo, né? Só que aí que tá porém. Esses times, eles também jogam o Brasileirão. E o Brasileirão é o único campeonato, além do estadual, que dá vagas na Copa do Brasil. Só que ele dá vagas direto nas oitavas de final, né? E isso acontece para quem? Para quem vai para a Copa Libertadores da América. E também para quem fica entre os 9 primeiros do Campeonato Brasileiro, que acaba... acho que tem uma vaga só. Que o Libertadores e sobra mais uma no Brasileirão. Que é o 9º colocado, o primeiro do Brasileiro sem vaga na Libertadores, também entra nas oitavas da Copa do Brasil. Então é uma vaga diferente. É uma vaga direto para as oitavas que acaba liberando essa vaga na primeira fase. Que como é mais vantajoso, o time vai, pega essa vaga e libera um Paulistão para o time subsequente não classificado. Então o primeiro exercício é imaginar Palmeiras se classificando para Libertadores. Palmeiras classificou, Palmeiras tem vaga direta nas oitavas. Que é o normal, isso é óbvio. Palmeiras vai para Libertadores, ponto. Qual que é a chance de não ir, né? E aí você está vendo que a vaga do Palmeiras já é aberta para a Inter de Limeira nesse cenário de hoje, né? Palmeiras ganha vaga, entra nas oitavas e a Inter é quem herda a vaga do Palmeiras e a Inter passa a se classificar para a Copa do Brasil no cenário atual. Aí, caso a gente tenha o segundo time indo para a Libertadores, né? Que aí eu coloquei nesse exemplo o Corinthians, mas pode ser qualquer um desses 4 aí. Palmeiras, São Paulo ou RB, né? Todos jogam na Série A. Nesse exemplo, indo 2, lembrando que em São Paulo, há 25 anos, pelo menos 2 times vão para a Libertadores, né? Não acontece de apenas um há 25 anos. Então, é também o mais provável que vá... Às vezes não vai o Corinthians, vai o São Paulo, às vezes vai o RB, mas que em São Paulo costumam ir pelo menos 2 times, é a maior chance. E aqui eu acho que é um cenário bem provável. Que aí, nesse caso... peraí, na verdade eu coloquei a imagem errada, né? Isso que eu tô vendo aqui agora.
Não era essa a imagem, mas tudo bem. No caso, então, a Inter, além da Inter, o São Bento é o próximo a herdar a vaga. Herda a vaga do Corinthians nesse exemplo. Então, nesse exemplo, né? O sétimo colocado, que seria o São Bento, caso 2 times consigam vaga para Libertadores, abriria a vaga aí, a quinta vaga, iria pro sétimo colocado, hoje, São Bento. Então fica muito simples, né? Porque 2 times indo para Libertadores é o mais comum. Lembrando que ainda pode ir um terceiro, ó. A gente coloquei no exemplo o São Paulo, mas o São Paulo, que tem chance de lembrando que pode ser o RB também, que já Lembrando que para ir para Libertadores não é difícil. Você ficar na primeira metade da Série A, você tá na Libertadores. Aí, ó, se o São Paulo ou o RB, né, acabar indo para Libertadores, ainda abre pro 8º, pro pior classificado. Nesse caso, o Água Santa ainda pegaria uma vaga também. Então, e aí vale lembrar que além da Liberta, é o que eu falei aqui embaixo, o 9º colocado do Brasileiro, caso sejam 2 na Libertadores, mas o São Paulo fica em 9º no Brasileiro, a gente ainda consegue também abrir vaga para todos os 8 classificados, né? Sendo então Palmeiras, Corinthians, São Paulo nas oitavas, direto nas oitavas, e aí abrindo nesse exemplo aí para RB, São Bernardo, Inter, São Bento e Água Santa, 5 vagas na primeira fase da Copa do Brasil. Então o que a gente conclui com isso? Mesma coisa, se classificar, deve conseguir vaga na Copa do Brasil, ainda mais se a gente classificar com mais pontos, porque é o que a gente falou, hoje a gente tem uma vantagem de 1 ponto para o Água Santa. Se eventualmente o Água Santa ultrapassar a gente já começa a entrar naquele cenário de ter que 3 times irem para a Libertadores, que é um cenário mais complicado. Porém, se a gente passa a Inter, que a gente também está só 1 ponto da Inter, se a gente ultrapassa a Inter, aí a gente já entra naquele cenário que é só o Palmeiras ir para a Libertadores que a gente herda a nossa vaga. Então, mais uma vez, pontuar, ficar na frente da galera e classificar. Classificar já entra entre os 8. Entre os 8, sua chance de pegar, vocês viram aí, né? É simples. 2, 3 times indo para a Libertadores ou ficando em 9º no Brasileiro, você vai acabar pegando sua vaga. Então, uma classificação pode significar uma Série D e uma Copa do Brasil, né? Pô, sensacional. Seria o ano perfeito. Além de você jogar em Itaquera e ter uma renda ali de algo, dividindo a renda, né, 50-50, ter uma renda ali em algo próximo, um pouco mais ou um pouco menos, de R$1 milhão. Ó, falando em classificação, eu vou até aproveitar e colocar aí a situação atual do grupo hoje. Corinthians tem 13, São Bento tem 9, Ferroviária tem 4, o Ituano tem 3. A gente está tendo uma situação onde os times do grupo do São Bento são os times que estão muito mal, né, no campeonato. Aí, acho que não estão mais entre os lanternas, porque a Portuguesa perdeu, a Ferroviária saiu da zona, né? Mas tem 4 pontos todo mundo. Mas hoje a situação é essa. Ferroviária e Ituano estão entre os 3 últimos colocados. Por um lado, a gente não enfrenta eles, né? Estão sendo times que todo mundo está fazendo ponto, todo mundo está ganhando. E o São Bento não tem esse privilégio de tentar fazer o seu. Mas não é privilégio. Nós já vimos em 2018 que você cair no grupo fácil é melhor. Em 2018 a gente caiu no grupo mais difícil, pegamos os times mais fáceis. Se é um RB, se é um São Bernardo fazendo 18 pontos, é muito pior. Porém, por outro lado, a gente fica com a situação para classificar melhor. E a gente está vendo que classificar, às vezes, não faz nem tantos pontos, mas classificou, você já fica bem na fita para pegar a vaga na Série D, na Copa do Brasil. E também, ó, com essas vantagens que a gente tem hoje, 5 pontos para a Ferroviária e 6 pro rival, a gente vai estar numa situação onde, olha só a tabela, tem aqui a tabela dos 3 times. Onde a gente tem que manter essa vantagem, a gente pode até perder um pouco dessa vantagem, né? Para conseguir se classificar ao longo desses 6 jogos. E as tabelas são as que estão aí na tela para você, né? São Bento pega Santos fora, Guarani em casa, Botafogo em Ribeirão, São Paulo no SIC, Portuguesa no Canindé e fecha com o RB no SIC. Lembrando que o RB, muito provavelmente, aí com time reserva, talvez até o próprio São Bento, se estiver classificado, possa usar um time reserva também. Já tem um comentário aqui, já aproveita e responda, depois você põe na tela, mas já responde. Perguntaram aqui, acho que Felipe Henrique, se o Ituano cai. Perguntaram pra você, Paiva, o Ituano cai? Na minha opinião, sim. E não é mais de torcedor, não é mais de assim, não é porque é rival, não é porque eu quero que caia. É exatamente o que tá acontecendo agora. Olha a tabela dos caras. Os caras vão pegar o Botafogo em Ribeirão. O Botafogo, pra mim, um dos melhores times do interior, tem jogado bem. Depois eles têm um São Bernardo chatíssimo em casa. O São Bernardo acabou de ganhar da Ferroviária Araraquara. A gente viu que o São Bernardo, né, um time que venceu a gente, tá? Um dos melhores também posicionados aí do interior. Aí pega o Mirassol, que é tudo que a gente já falou aqui, fora, lá em Mirassol. Aí depois tem o Santo André, que é um dos visitantes mais chatos desse campeonato. Tem 2 vitórias fora de casa nesse campeonato já. O time armadinho ali pelo Bergantim. Difícil demais para eles conseguirem essa vitória em Itu. Aí vão jogar com o RB lá em Bragança, que é um dos melhores times. E fecha com o Santos, que teoricamente é o time que tá mal aí, o grande que tá mal. Mas talvez esse jogo aqui sendo um jogo de valendo cabeça do Santos. Então, assim, uma situação de aquela famosa situação de a camisa pesa e o time ganha de qualquer jeito, né? Aconteceu com a gente, né? Num Paulistão. Então, olha a situação que o rival se enfiou aí, né, cara? É uma situação que ele tem 3 pontos. Ele precisa de mais 9 para escapar. Precisa de
50% de aproveitamento na reta final. Qual que é a chance? Muito triste com uma situação dessa. Espero que piore muito. E mais uma vez, repito, se o rival cair, não percam esse programa. E a Ferroviária tem aí uma tabela um pouco menos difícil, né? Pega a Mirassol fora, mas também é difícil, né? Botafogo é um clássico lá, né? Botaferro jogando em casa. Portuguesa no Canindé, Guarani em casa, Palmeiras no Allianz e fecha com a Inter em casa, que talvez seja a grande chance da Ferroviária, mas eu também não vejo essa Ferroviária... É isso que eu perguntava pra você, cara, olha pra tabela da Ferroviária primeiramente e me diz quantos pontos você acha que a Ferroviária faz. Ah, cara, é pouco. Vai ser um detalhe. Ferroviária, Ituano, Portuguesa, você vê os 3 caindo, só que não pode cair 3. Ó, já que você quis ficar em cima do muro, eu vou falar, eu acho que a Ferroviária faz no máximo 6 pontos nessa tabela aí. Entre 5 e 7, vamos dizer assim. Se fizer 6, vai fechar o campeonato com 10. Se fizer 7, com 11. Se fizer 5, com 9. O rival, eu já acho que vai ser difícil fazer 4 pontos nessa tabela deles aí. Então eles fechariam o campeonato com algo entre 6 e 7 pontos. Só que o São Bento já tem 9. Então o São Bento, na minha opinião, é o que eu falei mais cedo pro pessoal no grupo, pessoal... Primeiramente, rebaixamento. Pra mim, muito difícil. Caio Venâncio falou isso também aqui já. Cair não cai mais. Eu acho que com esse aproveitamento, a situação que eles conseguiram chegar na metade do campeonato, para eles fazerem a conta que a gente fala 12 pontos, pô, você vai precisar o quê? Não chega, em 12 pontos não Você chega. vai precisar fazer 50%. Eles têm que torcer pra nota de corte ser mais na baixa. reta final. E lembrando que, fora eles dois, tem a Portuguesa e o Guarani, que tem 4 pontos também. Aí vai todo mundo, os 4 vão fazer 50% de aproveitamento. 4 times que não conseguiram quase nada nas 6 primeiras rodadas vão inventar 50% de aproveitamento na reta final. Não vão. E para poder daí todo mundo chegar ali na faixa de 11, 12, para daí cair um time com 11. Então essa conta de 12, para mim, ela foi embora. E se a gente tá falando que tá difícil os caras alcançarem a gente no grupo, então... Automaticamente não cai e classifica. É. E a classificação também tá muito perto, porque na minha opinião, como eu falei, se alguém fizer mais que esses 9 pontos aí, é a Ferroviária que chega em 10 cravado. Então o São Bento estaria precisando de 2 empates para classificar. Na minha opinião, posso ter errado, futebol é maluco, o Ferroviária pode pegar esse Palmeiras no Allianz e ganhar e mudar tudo. Mas dentro do que eu conheço do futebol, a gente gosta muito de número e estatística, essa Ferroviária e esse Ituano, para conseguirem ficar na frente do São Bento, é muito complicado. Assim, eu acho que o São Bento está hoje precisando de uma vitória para conseguir a classificação. Acho que com 12 pontos o São Bento classifica. É o que a gente falou, 50%, né, que a gente não imagina que eles vão fazer, então se a gente fizer os 12... tendência é classificar. Então, aquela conta de 16, aquela conta 12 para não cair, para mim mudou, não existe mais. Enfim. Então, estamos com uma situação confortável, mas não podemos relaxar. Como a gente falou, a gente tem brigas paralelas aí com outros times, precisamos pontuar o máximo possível. Lá na frente, uma pontuaçãozinha pode decidir uma vaga na Copa do Brasil, né, que vale milhões para o clube, né? Você quer falar um pouco também da renda, da possibilidade de renda, se a gente conseguir a classificação? Nas quartas de final, como é o jogo único, né, a renda que for a renda líquida, ela é dividida entre os 2 times igualmente. Então, em 2016 a gente deu muito azar, porque a gente pegou o Santos. E o Santos joga no estádio pequeno, né? Então, eram 14 mil pessoas no estádio. Então a renda acabou não sendo tão boa. Mas dessa vez a gente tá no grupo do Corinthians, o que é ótimo, porque a renda na Neoquímica Arena é muito grande. Salvo engano, no último jogo contra o Botafogo, que não era um jogo decisivo, nada, não esgotaram os ingressos, foi algo em torno de 1.600.000 a renda líquida. Nossa! Então, nesse exemplo, ficaríamos com 800 mil reais. A tendência é que aumente um pouco a renda também, porque vai esgotar ingresso. Deve ser mais caro por ser jogo de mata-mata e tal. Que te médio falando aí. Vai ter mais torcida visitante. O Botafogo tinha 300 pessoas. Acredito que o São Bento passando a gente consiga, por ser mais perto de São Paulo também, ir num público melhor. Talvez até perto dos 600 do Allianz. Então, seria aí uma renda próxima de 2 milhões de reais. O que nos geraria algo em torno, ou até um pouco mais, que 1 milhão. Que seria aí uma renda de segunda fase de Copa do Brasil. E vale lembrar que a gente vai se caminhando para conseguir um calendário cheio no ano que vem, uma Copa do Brasil e uma Série D. Se a gente conseguir finalizar perfeitamente esse campeonato, né? De repente uma classificação, faz um grande jogo contra o Corinthians, independente do resultado, vai pôr algo próximo de 1 milhão no bolso, Copa do Brasil, Série D,
E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter condições de se planejar, né? Pensou 1 milhão extra, assim, que não se esperava, ninguém sabia se classificasse, o jogo ia ser em Itaquera, e de repente pode pintar esse 1 milhão para pensar numa Série D ali, né, uma folha salarial de Série D, ok, ali uns 150 mil, você vai falar em 4 meses, contando com o tempo de preparação, de um mês de preparação, você está falando em 600 mil, né? E ali, claro, só com salário, tem muito mais gasto, além disso tem, né, ônibus, alimentação e tal, comissão técnica, né? Mas, enfim, você vai criando um orçamento para tentar fazer uma Série D planejada, uma Série D que você não vai ficar entrando, vendendo o almoço para comprar janta, você vai entrar com um planejamento, ó, temos esse orçamento, vamos entrar e vamos buscar. Ainda lembrando que se garantir o Paulistão 2024, né? A gente pode usar de barganha até para manter alguns jogadores. Com certeza. Pô, fica aqui. A gente já teve essa experiência, né? A gente sabe que é algo assim, ajuda demais ter o calendário nacional. Ajuda a ter o Paulistão, se fala, né? Você chega no. Não, tem o Paulistão e o calendário nacional. Você chega no Nacional, às vezes o cara jogou o Paulistão por você aqui. Aí você fala pro cara, pô, a gente tá falando lá em 24, né? Disputando o Paulistão. Aí chega um jogador de Paulistão que ganha 20 laranja e fala pra ele, ó, você tem que jogar por 10 laranja no segundo semestre, eu te garanto 25 lá no Paulistão. E é possível segurar, numa Copa Paulista é impossível, você não tem como segurar ninguém. Já é alguma então, coisa. Assim, você consegue segurar, você tem a mínima chance de segurar alguém. Que a gente conseguiu muito, no ano que a gente subiu na Série D, a gente fez isso, boa parte do time foi segurada dessa maneira. Então, já vai se desenhando uma possibilidade de não só disputar o Campeonato Brasileiro, como tentar disputar realmente para tentar voltar à Série C, né? E lembrando uma Copa do Brasil também que vai ter, que ali a gente faz no mínimo 600 mil reais só de participar. Então, exatamente. E aí, se você cai na primeira fase da Copa do Brasil, você ainda consegue uma... São 600 mil mais a renda do jogo também, que é dividida. E pode ter ainda até uma passar de fase, né? A gente pode conseguir. E aí pode ter mais dinheiro extra aí. Claro, saber que tem dívida, tem muitos problemas. Mas aí também já teria uma outra cota de Paulistão. Enfim, gente, o futuro, né? A gente tá aqui fritando a cabeça, mas... Dá uma passada nos comentários, tem bastante coisa aqui.